Estou recebendo Guilherme Machado. Guilherme é obreiro na Igreja Universal, diretor de uma administradora. Ele foi o segundo suplente de vereador pelo PL, recebendo em Maringá, nas eleições de outubro passado, 1.041 votos. E ele, durante a campanha, tinha um compromisso especial de lutar pela causa autista, mas, claro, sem esquecer de atender às demandas por toda a cidade. E, de repente, o Guilherme é vereador. Já, inclusive, foi diplomado como vereador, porque o vereador eleito foi para uma secretaria. E aí o Guilherme assume como vereador a partir de 1º de janeiro de 2025. E como eu frisei, ele tem uma atenção toda especial para a causa autista, para a cidade de Maringá. Eu quero conversar com o Guilherme para que você que está nos ouvindo, nos acompanhando através do vídeo, queremos postando nas redes sociais. Guilherme, o que te motivou a se candidatar, tão jovem, não tem ainda 30 anos, a vereador por Maringá? Bom dia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos os ouvintes aqui da 93.3, a todos os maringaenses que estão me ouvindo agora. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, um prazer estar com o Edson aqui. Aceitei o convite dele de fazer essa entrevista. Isso mesmo, dou um acréscimo na sua apresentação, Edson, com todo respeito, administração de condomínios. Então essa é a minha área, né? Eu trabalho com condomínios. E foi ali que também eu me identifiquei como um propósito de vida de poder beneficiar as pessoas, né? Porque um administrador de condomínios, ele tem que lutar pelo bem comum dos moradores, dos condôminos, e assim como existe o prefeito de uma cidade, o síndico, ele é o prefeito daquele condomínio. E os conselheiros fiscais são os vereadores, digamos que assim se colocamos, né? Pode ser, e é uma grande verdade. E aí ali eu comecei a ver como que funcionava regimento interno, atas, reuniões, como que as decisões coletivas influenciavam no bem-estar de todos do condomínio. Vírgula, todos nem tanto, né? Daqueles que não querem fazer o certo, não beneficia. E ali eu entendi um pouco sobre política. Mas o meu desejo de estar aqui como um servidor público, como um vereador na vereança, veio de poder servir as pessoas. Você sabe que isso já está no meu sangue desde quando eu era muito pequeno, né? Eu abri mão da minha vida com 15 anos para levar a palavra de Deus para as pessoas, para ser um missionário aí, levar a vida. E não sei se o Edson conhece, mas você que está me ouvindo aí pode conhecer, a igreja ela tem um trabalho de assistência social muito gratificante. Você vê uma pessoa ali que ninguém acredita, que ninguém dá nada por ela, e você ajuda ela, mostra para ela qual é o caminho que ela tem que seguir, e aquele caminho muda a vida daquela pessoa, né? Ela que era uma pessoa sofrida, não tinha perspectiva nenhuma, passa a ser feliz, passa a ter uma missão de vida. E ali, ajudando as pessoas, servindo as pessoas, eu vi que como um vereador, pensando na população de Maringá, pensando nas pessoas, eu poderia somar em muito. Então eu coloquei o meu nome à disposição, graças a Deus e a alguns amigos, aos meus colegas de igreja, de trabalho, a minha esposa, né, a todos os meus familiares, eles também abraçaram essa ideia. E também, mediante a isso, eu comecei a ter, dentre dos meus amigos, um contato muito grande com mães de autista. Até mando um abraço para o meu amiguinho Miguel, a Maria. Foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato com quem faz parte do grupo de autismo. E ali eu consegui me encaixar e falar, essa daqui é uma área da sociedade que as pessoas são invisíveis. Mediante a isso, minha esposa também é pedagoga, né? E professora, e ela como professora teve alguns alunos que teve o diagnóstico de autismo, e toda vez ela entrava no carro, Edson, e falava para mim, eles precisam de uma professora de apoio. Eles precisam de alguém ali também para ajudar. Eles precisam, porque alguns eles são mais desenvolvidos, outros eles precisam de uma atenção maior para o desenvolvimento. Então aquilo ali foi
um martelo, né? Bateu um martelo dentro da minha cabeça de que eu tenho que somar para a sociedade, tenho que somar para Maringá, e como vereador acredito que eu posso fazer isso. Você já pensou em planos, em propostas específicas para a causa autista, ô Guilherme? É como eu disse, né? Eu comecei a ter contato com mães. Então, de uma mãe veio 2 mães, 3 mães, e a gente acabou criando um grupo, e junto com as mães você vai ouvindo elas. Vai ouvindo qual é as necessidades que elas têm, qual é o serviço público que irá atender. E aí a gente sentou, colocou já na minha agenda, por enquanto de uma forma amadora, confesso isso, não tem problema nenhum disso. Mas é assim que tudo começa. É assim que começa, é assim que dá certo, né? Então coloquei na minha agenda lá, tem 15 itens de qual eu terei o prazer de fazer parte e trazer para Maringá uma representatividade a todos os autistas que estão me ouvindo aí, as mães atípicas, pais que também têm um papel fundamental. Então, quero sim, através da política, levar ideias boas. Até vejo que o nosso prefeito eleito, Silvio Barros, junto com a vice, Sandra Jacovós, tem muito a somar nessa área e eles precisam agora de ideias. E eu quero ser uma pessoa que acrescente em ideias para eles, para que a gente venha implantar isso aos autistas e eles venham ter um respaldo. Vou falar para você. Vou ser o super-herói, vou conseguir resolver todos os problemas do autismo, Edson? Não vou ser. Porque o autista, né, um detalhe assim, ele é uma condição neurológica que faz com que a comunicação de alguns e o socialismo deles seja afetado. Cada autista tem a sua particularidade e a gente precisa entender cada um deles. Então, o número, ele só tem crescido. Ano passado era 1 a cada 36 crianças nascia com autismo. Esse número vem aumentando e a projeção é que até 2028, vou voltar um pouco longe, né? Mas 2026, 1 a cada 24 crianças, se não um número de 20, 1 a cada 20 crianças vem a ter o diagnóstico de autismo. Ô Guilherme, neste encontro com as mães, e você citou 15 itens que você já assinalou, já marcou. Sim. Qual é o que você cita como o mais importante? Qual é o reclame maior das mães com relação aos filhos autistas? Porque tem aquela criança autista que é gênio, que são aquelas crianças que têm uma genialidade superior a muitos professores. Ele é quieto, mas ele é gênio. Coloca ele para aprender, por exemplo, a trabalhar com computação, ele aprende rapidamente e torna-se um gênio. Coloca-se ele para qualquer coisa, ele aprende línguas, ele aprende matemática, enfim. Inclusive, gênio. Desculpa te interromper. E tem aqueles que têm problemas em socialização. E no contato com as mães, o que você sentiu de reclame maior? Desculpa te interromper. Não, que isso? Dentro do nosso grupo mesmo, temos o seu Jurandir, o neto dele, ele é gênio com números. Você fala o dia do seu aniversário, ele descobre qual é o dia da semana que vai cair do próximo ano. E sem pesquisar nada. Isso é gênio. Isso em segundos. É gênio. Muito bom. Tenho também um amigo meu chamado Edrey. O Edrey tem um familiar que com 3 anos de idade ele já fala russo. Autista, com 3 anos de idade, fala russo. Ele mal sabe algumas palavras em português, mas ele já consegue converter elas em russo, porque ficou assistindo desenho russo, se interessou. Olha só como eles aprendem rápido, né? Então, isso existe dentro do nosso grupo, talvez existe aí com você, mãe autista, sabe que o teu filho ele tem um dote especial aí, uma genialidade. E isso a gente é plausível na vida de todos os autistas. Mas respondendo a sua pergunta, desses 15 itens que eu coloquei na minha agenda, eu não vou ter tempo aqui para expressar todos eles, sim. Porque você não me dá esse tempo. Mas até para não até para não perder esse gostinho de acompanhar o processo do meu mandato. Senão eu já jogo tudo agora, depois o pessoal fala, esse daqui vai fazer isso. Mas as principais: identificação,
Identificação é importantíssimo. Hoje, inclusive, eu estou com algumas mães que estão me perguntando como que ela faz para identificar, ter o crachá, ter a identificação, a carteirinha que o filho, que a filha... O crachá do autista é aquele do girassol. Isso, girassol e também do lacinho de quebra-cabeça, né? Isso. Peças de quebra-cabeça. Outra demanda também é a conscientização. Muita gente não sabe ainda o que é o autismo. Acaba, de uma forma leiga, dizendo que aquela criança tem um problema, que aquela mal pessoa... educada. Aquele tem desculpa o termo, tem um parafuso a menos. Então essa pessoa ela precisa ser conscientizada. Ela precisa saber o que é o autista, quais as genialidades que eles possuem, como você deve ter esse cuidado com eles. Um exemplo, eu vi um vídeo essa semana de um rapaz de moto e acelerando a moto, e aí quando ele viu o adesivo no carro dizendo autista a bordo, ele reduziu a marcha e ele falou, vou passar com calma porque eu sei que autista não gosta de barulho intensivo. Então, olha só, como a conscientização ela vai ajudar e beneficiar esse grupo que às vezes é tão invisível para a sociedade. Os estádios de futebol, te interrompendo agora, o Corinthians, me parece que o Palmeiras, criando salas especiais dentro do estádio, Sim, para que isso. as crianças autistas assistam o jogo sem ouvir o barulho da torcida. Um exemplo, o Corinthians, os autistas alvinegros, né? Então ali eles também adaptaram, pensando nisso. Então a conscientização ela é importante. Maringá precisa sim dessa conscientização. Mas eu vou além, Edson. A mãe que está me ouvindo agora sabe que é importante a identificação, a conscientização, mas o acompanhamento, terapias, o acompanhamento de um psicólogo, de um médico, isso é essencial para o desenvolvimento do filho. Eu conheço autistas que entraram num tratamento com o psicólogo, eles eram agressivos, tinha alguns momentos delicados, mas que conseguiram evoluir. Ali eles conseguiram aprender, ali eles conseguiram, através das terapias, se projetar. Ele consegue entrar numa sala de aula e ouvir o que a professora tem a dizer, ouvir o que o professor tem a dizer, consegue ter um controle. Até, inclusive, eu e minha esposa, incluo ela nisso, que ela tem mais parte do que eu, tem um livro que a gente está lendo, que é bem interessante, da dona Josi. Até eu vou postar nas minhas redes sociais depois, se você pode, entra lá, é Guilherme.Machado Oficial, para você acompanhar como que funciona essa leitura, esse livro. E ela explica que ela ensinou o filho dela através dessas terapias e também da fé, ela abre muito bem esse verbo, da fé a como ele tem esse controle, porque quando ele passava pela crise, ele se via perdido, ele se via ponto para explodir. Mas essa mãe foi uma das mães que encontrou o caminho para trazer para o seu filho uma esperança ali, usar essa genialidade que eles têm, né? Então ele encontrou outra forma de extravasar e hoje é um menino aí que, inclusive, tem livros, né? Tem livros, tem palestras e a gente se baseia nisso. Mas é isso, nossa missão é essa, é dar voz aos autistas de Maringá, poder ajudar, contribuir, né? A eleição aí, a campanha eleitoral, ela foi bem suada, bem trabalhada. Agradeço os meus companheiros, meus colegas aí que assumiram também uma pasta muito importante dentro da prefeitura, que é o meu amigo delegado Luiz Alves, que agora vai ser secretário de Segurança de Maringá. Eu tenho certeza que vai fazer um serviço, um trabalho com muita excelência. Também agradeço o meu amigo Leandro Bravin, que entrou na pasta de assistência social, também tem muita chance de dar certo, porque é uma pessoa que tem extrema competência para isso, e aí abriu a vaga para mim e para aqueles que acreditaram em mim, votaram, as 1.041 pessoas que olharam no Guilherme Machado e foram lá e depositaram o voto. E isso é consequência, Edson, eu emendo aqui na minha resposta esse agradecimento, porque a gente tem um trabalho social, como eu disse no início da nossa entrevista, aqui dentro de Maringá. E esse trabalho social alcança inúmeras pessoas.
Eu ia te perguntar justamente sobre Perdão, isso. Você desculpa, se deixar eu vou. Não, se deixar eu mas vou. isso é muito bom, isso é muito bom. Essa é aquela boa entrevista, vai saindo. Você frisou de que aos 15 anos já começou a fazer parte de obras dentro da igreja. Sim. Você faz parte da Universal. E nós sabemos que em todo o Brasil, a Universal faz um grande trabalho junto às pessoas menos favorecidas. E levando alimento, na época de frio, levam agasalhos. E isso não apenas em cidades pequenas, em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, nas grandes capitais, as pessoas precisam ver no todo. Muitas críticas para o lado de cá, críticas para o lado de lá, mas você tem que abrir o olho e ver o todo. Nós não podemos ter um tapa na frente dos olhos e vermos o todo. Não é? Correto. E você participou desde os 15 anos, então, e começou a fazer isso e sentiu então na pele esta situação que nós verificamos hoje das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Porque existe a diferença daquela pessoa de rua vulnerável, que tem necessidades, e dos drogados. Sim. Existe diferença, mas todas elas são escravas, né? Tem Uma algo... dos vícios... Uma dos vícios e a outra da condição ali que ela se encontra, que não sabe o que sair, seja uma depressão, seja uma doença, seja algo que... um trauma que impactou a vida dela de alguma forma e ela se vê perdida. O próprio vício da droga? Uma coisa puxa a outra, né, Edson? Mas eu me envolvi muito cedo com isso e acabei ouvindo muitas pessoas, né? Eu também fiz programa de rádios, programa de TV e atendi muitas pessoas nesse longo da minha vida aí e você vai ouvindo as necessidades delas e você vê o que encaixa para aquela pessoa. Só que, falando da igreja em si, não só a Igreja Universal, mas você que está me ouvindo aí e frequenta alguma instituição, alguma igreja, você sabe que é uma aula de assistência social às igrejas. Porque ele acaba pegando aquela pessoa no fundo do poço e mostrando para ela o caminho. E isso, desde contra o suicídio, um exemplo, a gente... aqui em Maringá, entregou mais de 10 mil cartinhas contra o suicídio, cartas amarelas, em setembro. Fez na Praça Raposo Tavares uma palestra, que foi um fechamento de palestra, porque a gente foi de colégio em colégio mostrando, conscientizando os alunos contra o suicídio. Talvez você que está me ouvindo é pai, e você nem sabia que a gente tem esse projeto, teve esse projeto. Aliás, as igrejas fazem essas coisas tão especiais, né? E isso beneficia mais quem? A pessoa que faz, sabia? Eu me sinto mais beneficiado do que aquela pessoa que eu ajudo. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus falou isso, mais bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe. Sim. Então... a gente tem esse trabalho, conscientização contra o suicídio, tem os guardiões da estrada, tem o Universal dentro dos presídios, mas isso é a nossa igreja. Mas outras igrejas também possuem trabalho excelente, que alcança as pessoas e ressocializa elas. E ali eu comecei a ter contato com pessoa. Então, desde os meus 15 anos de idade, hoje estou com 28, Edson, eu tenho esse contato em poder pensar no próximo. Pensar no próximo é você ter empatia. É você olhar e falar o que aquela pessoa precisa. O que o Edson, como radialista, precisa. O que é esse senhor que está me ouvindo no carro agora, ele precisa. O que essa senhora precisa. E aí acaba que quando você traz para a política é isso. É você entender o que aquela pessoa precisa. Ó, essa rampa aqui para o cadeirante vai ser melhor, mas eu não ando de cadeira de roda. Mas eu me coloco no lugar dele. Sim, a empatia é isso. A empatia é isso. No lugar do outro. E a política precisa de pessoas assim, que venham pensar no outro, que venham pensar o que é melhor ao coletivo de Maringá, o que é melhor para as pessoas. E é esse o meu pensamento. Servir as pessoas, pensar no próximo e o que eu puder fazer lá dentro, me posicionar. Temos que se posicionar, vejo que isso é essencial. Né, isso como vereador, isso como pessoa, você que está me ouvindo cidadão. Aí, como cidadão, temos que se posicionar. Porque você como vereador está sendo o que lá? Um representante do povo. Isso mesmo, Edson. Você não é você, eu sou um representante do povo. E a partir do momento, você não é o 1.080 votos? Não. 1.041. 1.041 votos? Não. Você é Maringá. Maringá, isso mesmo. Esqueça o total de votos. A partir do momento diplomado, o vereador é Maringá. Correto. Você e os outros 22.
todos defendendo o Maringá. Não é mais causa própria. E por isso a empatia é importantíssimo nessa minha jornada. E então o que o maringaense pode esperar de mim, Edson, é isso. Eu vou pensar, vou me colocar, mas tem uma situação aqui que o Guilherme ainda não conhece, eu vou explanar lá para ele. Será muito bem-vindo. Desde já eu falo para você que está me ouvindo. Meu gabinete vai estar aberto para você. Eu quero te ouvir, eu quero entender, quero saber como eu posso acrescentar aí para a política de Maringá, na vida das pessoas. Isso vai ser um reflexo sensacional para todo mundo. E eu tô com gás, tô com energia. Isso é que é importante. Tô com disposição, Isso é que é importante. Tô com a flor da pele, a minha juventude, vontade de trabalhar, sem pisar em ninguém, sem precisar passar por cima de ninguém. Pelo contrário, vamos espalhar o bem aí através da política de Maringá. Quando começou a ser obreiro da igreja lá aos 15 anos, imaginou de que um dia você seria representante de uma comunidade e de repente vereador da terceira maior cidade do estado do Paraná? Olha só, hein? Confesso para você que não. Você não parou para pensar? Não. Confesso para você que não pensava nisso, né? Eu tinha o desejo de, como eu falei, de dar, de servir, de poder somar de alguma forma, não só para a sociedade, mas na vida de alguém. Né? Esse era o meu objetivo de vida. Mas ganhou uma proporção tão grande que cá estamos nós. Na política, eu ajudei o candidato na eleição passada, também em 2020, né? Foi a nossa eleição, foi uma eleição bem turbulenta também por causa da pandemia, não só na política, né? A pandemia foi turbulento em tudo. Foi muito atípico, mas eu estava lá, ajudando, sempre pensando no próximo, sempre pensando nas pessoas. E aí pintou, veio o desejo, falou, não, dessa vez vai ser eu, o que vocês acham? O pessoal abraçou a causa, abraçou a ideia. E para mim, Edson, pode, para algumas pessoas, parecer uma votação baixa, 1041. Mas para mim é extremamente grande. Por quê? Porque eu era uma pessoa que ninguém me conhecia. Até eu uso essa frase assim, eu conheço todas as ruas de Maringá, conheço todos os bairros de Maringá praticamente, mas Maringá ainda não me conhecia. Maringá ainda não conhece. Mas aqueles que me conheciam, que me conheceram, foram para as urnas de cabeça feita, com os olhos fechados, porque compraram a minha missão de vida, que é dar voz ao próximo, dar voz aos autistas, e entenderam qual é o meu propósito. E foram lá e me deram esse voto de confiança. Então agora Maringá vai poder conhecer. E como você disse, reforço tua palavra, a gente vai fazer o nosso papel, verear aí por toda a cidade. Maringá é linda, né? Sensacional. É uma cidade que o meu primeiro contato aqui foi dois motivos, né? Um foi a minha esposa, né? A gente se conheceu, eu vim aqui em Maringá para conhecer ela. Quando eu cheguei aqui, eu me apaixonei por Maringá e pela maringaense. Isso foi quando? Isso foi no ano... Olha, eu não posso errar isso daqui, hein? Minha esposa está me ouvindo agora, hein? Isso foi em 2016. 2016 foi 8 anos atrás, quando eu conheci a minha esposa e conheci Maringá. Meu primeiro encontro... Você veio de onde, Guilherme? Eu estava em Londrina ali, né? Eu sou de Guarapuava. Você é paranaense? Paranaense, nato. Guarapuavano... E saí de Guarapuava com 15 anos e aí acabei me instalando junto com a igreja em outras cidades. E naquela oportunidade, estava em Arapongas, na verdade. Em Arapongas, eu vim para cá e o meu primeiro encontro com a Beatriz foi no Parque do Ingá. Parque do Ingá ali com o Pavão. Parque do Ingá foi o cenário de um relacionamento que deu início... Sim. Resultou em casamento. Com Maringá e com a maringaense. Então, a gente viu que é uma cidade encantadora, não é à toa que está aí ganhando premiações e mais premiações, porque sim. E não só Maringá, né, mas os maringaenses, né? Como Deus muda a vida das pessoas. 8 anos atrás você veio para Maringá, conheceu a Beatriz, apaixonou-se, casou-se com a Beatriz, começou a trabalhar na obra, conhecendo Maringá, lança-se a vereador. Segundo suplente, o Leandro é eleito, o Leandro vai para a Secretaria de Assistência Social. Sim. Você, então, como suplente, sobe e assume como vereador. Olha Deus só, coloca as coisas de uma maneira espetacular. E eu vejo assim, Edson, que tudo ajudou, tudo cooperou para que isso acontecesse. Sabe por quê? Porque desde o momento que eu entrei na administradora,
de condomínios e comecei a ter contato de como funcionava uma vivência em coletividade, ali eu já comecei a aprender a fazer política, né? Ali eu... Porque foi o que você frisou. O Sim. administrador de condomínios é um prefeito. É igual ao UEM. Se você for na universidade estadual, lá tem o prefeito da universidade. Tem o reitor, mas tem o prefeito da universidade. Sim. Porque você tem que ter as suas demandas. E nos condomínios... É a mesma coisa. Tem eleição. O síndico eleição é de o síndico, prefeito. eleição de conselho. Sim. Eu participei de várias eleições e pela minha competência, né, modéstia à parte, fui eleito como síndico em alguns condomínios, principais condomínios de Maringá. Friso aqui, por que não frisar? O da frente da prefeitura, o Mirai Tower, eu só me afastei de síndico ali, agora está o meu amigo Edinho, porque eu entrei para a campanha eleitoral, mas eu sou o síndico daquele condomínio. Então. É um deles, mas tem 200 condomínios que a gente administra em Maringá. E aí isso acaba te dando uma experiência. Por isso que hoje me vejo preparado a assumir essa cadeira e, se Deus quiser, eu acredito que é da vontade dele, fazer bonito. Parabéns. Aí, representar o povo. Que Deus te abençoe, Guilherme, que você possa fazer um bom trabalho junto à Câmara de Vereadores a partir de 1º de janeiro, a posse confirmada às 15 horas no Teatro Calil Haddad, a Câmara que estreia com novos vereadores, são 23 vereadores, alguns foram reeleitos, alguns eleitos antes voltaram à Câmara, mas a maioria são de novos vereadores, e que vocês possam fazer um bom trabalho junto ao prefeito Silvio Barros, a vice Sandra Jacovós, e que possam fazer de Maringá uma cidade que já é boa, ainda melhor. Contamos com vocês. Muito obrigado e estamos aqui para isso. Grande Vamos ser abraço. cobrados, mas é fundamental essa cobrança para que a gente possa evoluir sempre. Muito obrigado pela presença, um bom final de semana para você. Obrigado. Guilherme, ele que foi eleito vereador em Maringá, Guilherme Machado, assumindo em 1º de janeiro, é um dos mais jovens vereadores em Maringá.